estrategista da Única, não é isso, Luciano? É um papel, eu até vi mensagem que o pessoal da Única mandou aí na postagem do LinkedIn, quer dizer, além de tudo, é um cara adorado pelos amigos, pelo pessoal, né? E, Luciano, olha, é um prazer enorme ter você aqui. A gente já está falando de sua vinda há bastante tempo, finalmente, né? Deu certo. É um prazer de verdade, né? Você sabe, esse trabalho da bioenergia, na minha opinião, é o que vai, rapaz, é o que vai mudar o mundo, é o que vai salvar o planeta, gerando emprego, né? Acabando as desigualdades, gerando captura líquida de carbono, né? E eu acho que a gente está começando, viu, Luciano? Eu até coloquei aí hoje pela primeira vez, eu nunca tinha usado isso, rapaz, esse negócio de fazer um fundo atrás, né? O fundo que o pessoal fez para o programa Brave, que eu achei magnífico, esse aí é o símbolo do programa. E a gente, Luciano, vai precisar muito de você, porque a gente vai converter o agave em uma cana, né? Refazer aí refazer aí essa trajetória, né? Que você sabe onde tem cana tem usina, onde tem usina tem emprego, onde tem usina, né? Tem emprego, tem indústria, tem é impressionante o poder da bioenergia, da biomassa. Meu amigo Luciano, é com você. A casa é sua, é uma honra. É um grande prazer, amigo. Ô, professor Gonçalo, muito obrigado pelo convite, um prazer aqui participar. O professor, a gente já tem tido interação desde lá de trás, do começo do Renova Bio, ainda quando era CTBE e tal, eu lembro dos primeiros contatos. Fantástico o trabalho que vocês fazem. Você, em especial, e obviamente todo o time, não só o time aqui do curso, mas o time do seu laboratório. Para mim, muito bacana estar aqui. Eu estou até revendo aqui alguns ex-alunos, estou vendo a Cláudia aqui. Ela foi aluna lá na GV, né, no mestrado. Prazer revê-la. E, bom, basicamente, aqui eu até tive um probleminha aqui de conexão, né? Estava conversando com o professor, eu preparei a apresentação, deixei tudo organizadinho e tal. Hoje eu fui ligar meu computador agora, meia hora antes da apresentação, ele não ligou. E aí eu troquei de computador aqui, tem uma versão anterior, em termos, a gente vai perder um pouquinho de forma, que não está tão arrumadinha, bonitinha, etc., mas em termos de conteúdo nós vamos cobrir a mesma coisa, tá? Então só vou pedir para vocês aí, desculpa se eventualmente a forma não está mais adequada, mas a gente vai cobrir todos os tópicos da mesma forma. Estou colocando aqui, então, minha tela. Eu vou deixar vocês aqui do lado na outra tela. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, talvez eu não olhe a todo momento aqui na outra tela. Então, se alguém levantar a mão e eu não perceber, me avisem. Então a gente colocou, enfim, a ideia, eu sei que é aqui um seminário que tem um viés, obviamente, mais acadêmico, por se tratar de um doutorado, de um curso de doutorado. Eu, né, acabei sempre ficando aí com o pé nas duas canoas, com alguma atuação no setor privado e também na academia. Hoje eu estou vinculado na Única, sou diretor lá de Economia e Inteligência Setorial da Única, já desde o comecinho de 2020, não, 2021, desculpem, e também tenho atividades na área acadêmica, né? Trabalho lá no Observatório de Bioeconomia da FGV, pesquisadora na área de bioenergia, e mais recentemente acabei assumindo lá a coordenação acadêmica dos MBAs de agronegócio, junto com o Evandro, lá da FGV, na FGV. Então, continua aí ainda tendo uma atuação, né, no setor privado e também na academia. Conversei um pouco com o professor Gonçalo sobre a apresentação aqui hoje e acho assim que seria mais útil para a gente, talvez, fazer uma apresentação mais ampla, né, um bate-papo, né, do que eu pegar algum paper específico, algum capítulo de livro, ou algum estudo mais técnico que tenha feito para a gente detalhar aqui. Obviamente, isso está lá disponível, enfim, vocês acessem lá o Lattes, se alguém tiver interesse em um ou outro ponto, a gente pode discutir, né? Eu sempre versei na área de bioenergia, de energias renováveis, e
de modelagem, né, métodos quantitativos e tal. Então, digamos assim, as publicações ou os trabalhos que tenho feito são nessa área. Acho que aqui na apresentação eu tentei trazer uma visão um pouco mais macro, né, é uma apresentação rápida, tem um público que, além do público aqui, os alunos, a gente tem pessoas que têm interesse pelo tema e acompanham, assim como eu acompanho as apresentações de outros profissionais que participam aqui, professores, acadêmicos, especialistas, e mesmo pessoas que trabalham na iniciativa privada. Então, acho que aqui a gente tem uma mescla bastante interessante. Então, eu tentei estruturar aqui a apresentação num formato mais amplo e menos, digamos assim, num formato mais tradicional, né, acadêmico, como a gente faz um paper, né? A ideia é que, então, não é cobrir um paper específico, mas fazer um bate-papo geral sobre o setor, pensando do ponto de vista estratégico e também o que a gente precisa, né, em termos de política pública, de arcabouço institucional, para que as oportunidades e os desafios que a gente vislumbra aí para frente, eles possam ser encarados de uma maneira adequada, tá? Então, fiz aqui uma estrutura rapidinho, um cenário atual da indústria, muito rápido, aí 3, 4 slides, falar um pouco de açúcar, né? Esse é um setor que já há muitos anos foi para além do agronegócio como, digamos assim, produtor de alimento, né? E foi para o mundo da energia, e aí, na sequência, eu vou entrar um pouco mais nessa discussão de bioenergia e transição energética, que, digamos assim, hoje tem tido uma visibilidade muito grande no setor e a gente tem uma expectativa muito grande nesse campo energético em que essa indústria atua, tá? Então vamos começar de uma forma rápida. Aqui eu só coloquei 3, 4 slides, né, para a gente entender um pouco da condição da indústria e olhando aqui num formato de índices financeiros, acho que a gente tem um pouco da história do que aconteceu aqui, né? Então aqui a gente tem nível de endividamento dessa indústria, basicamente qual que é a proporção, quanto que a dívida representa da proporção, em termos proporcionais do faturamento dessa indústria. Então a gente vê aqui, né, esse período foi período que o setor tinha pouco endividamento, se iniciou o período de expansão, crise financeira internacional, a dívida chegou a superar em 21%, 30% do faturamento anual, ficamos num patamar bastante complicado durante, né, um período complicado dessa indústria, uma das maiores crises, problemas relacionados ao controle de preço de combustíveis no mercado doméstico, discussões, mudanças significativas no sistema de produção, enfim, todos sabem dessa história. Depois nós viemos para um patamar de endividamento mais baixo e estamos, assim, já há alguns anos. Esse último dado está aqui é da safra 2021, mas a safra 21-22, inclusive esse dado, e da 22-23, que acabou de terminar agora, né, esse dado, inclusive, melhorou, né, nós estamos terminando de fazer esse levantamento. Então, aqui a gente tem um pouco do histórico, né, da situação da indústria. Então, assim, olhando sob o ponto de vista financeiro, de fato, numa condição melhor do que a gente já teve há 10 anos atrás, quando essa indústria passou por uma das maiores crises da sua história. Aqui é a mesma coisa, digamos, uma outra forma de ver, isso aqui é a margem EBITDA, né, a margem antes aí basicamente o lucro operacional, né, a margem do setor antes de juro, imposto e depreciação e amortização comparado com a receita líquida. Quer dizer, quanto que está sobrando, considerando, eliminando esses elementos, né? Então, de fato, aqui, essa era a margem EBITDA da média do setor, antes da expansão, foi aqui que a gente começou o movimento, quase dobrou o tamanho da indústria. Aqui o período crise financeira internacional, início do controle de preço dos combustíveis, né? E agora a gente já está num patamar aqui em cima já há algum tempo, então também uma condição bem melhor. E para a gente não ficar olhando margem digamos assim, e endividamento de uma forma, digamos assim, bidimensional apenas, eu coloquei aqui no estudo que a gente faz lá na Única, a gente olha com cuidado 12 indicadores financeiros diferentes, cada pontinho desse é um grupo, eu coloquei aqui só um slide, de um lado a gente tem margem da indústria, aqui endividamento geral, mas na prática a classificação que está aqui em 4 grupos diferentes,
ela é feita olhando 12 indicadores financeiros distintos. Então, a gente tem o primeiro grupo de empresas, que está anotado aqui em azul, são empresas que têm baixo endividamento, elevada margem, são as empresas mais saudáveis do setor. Na sequência, a gente tem aqui o grupinho em laranja, né? O grupo 2, que são empresas com endividamento mais alto, quase aí 70%, 80% da receita em termos equivalentes, o endividamento representando cerca de 70%, 80% da receita, e com margens ainda altas. Esse grupo em cinza, o grupo 3, aí já com endividamento ainda mais elevado e com margens mais baixas. E por fim aqui, esse pessoal do grupo amarelo são as empresas em piores condições financeiras da indústria, com endividamento muito alto e margem baixa, né? Então, olhando aqui, só para tentar fazer uma classificação mais simples, o que eu quero mostrar para vocês é como que a composição desses grupos variou ao longo dos anos, né? E aí a gente pega aqui basicamente 20 anos de balanço do setor e vai entendendo como isso foi composto. Então, aqui em azul, né, os grupos financeiramente mais saudáveis, então, antes do período de expansão, representando 50%, o grupo 2 também é aquele pessoal com um pouquinho mais de dívida, mas ainda com margem, mais 30%. Então, a gente tinha aí praticamente 80% da indústria numa condição muito razoável, né? Aqui, período de crise, financeira, período de controle de preços de combustível, crise do setor, e aí se inverteu, né? Nós passamos a ter 30%, 40%, 50% das empresas dentro do terceiro grupo, aquele pessoal com endividamento lá em cima, e aqui 10%, 15% das empresas naquele grupo amarelo, que tem margem baixa e endividamento basicamente explodindo, o pessoal ali à beira da recuperação judicial. Foi um período muito complicado. E agora, o que aconteceu aqui nos últimos... Opa! Desculpem, eu bati aqui no mouse sem querer. O que aconteceu nos últimos anos? A gente está vendo um restabelecimento dessas empresas em condição financeira mais adequada, grupo 1, grupo 2. Ainda tem, né, 10% das empresas numa condição bastante complicada, e tenho aqui cerca de 20% das empresas que geram margem positiva, mas tem que reduzir ainda endividamento. Quer dizer, a gente está numa condição, né, olhando assim de uma forma muito rápida, bastante adequada para essa indústria começar, e tem feito isso nesses últimos anos, né, especialmente aí nos últimos 2, 3 anos, nós vamos conversar sobre isso, investimento, né, para otimização da produção, investimento canavial, novos produtos, novas tecnologias. Então, acho que estamos num momento bastante propício para conversar sobre perspectiva, desafio, política pública, o que precisa ser feito, o que a gente tem de oportunidade, e hoje o que a gente tem de risco nesses próximos anos, tá? Então, era só para dar uma visão geral com esses 3 slides e trazer para vocês a situação atual dessa indústria. Aqui, o importante, eu trouxe uma apresentação e vou aqui falar sem representar a Única ou GV, eu estou trazendo aqui, né, uma posição como analista, o que eu penso, o que eu acho, porque tem muito aqui que é feeling, é percepção mais do que dado real, não agora, mas daqui para frente. Então, só fazer esse disclaimer aqui para a gente poder continuar. Bom, então vamos olhar um pouco os mercados que essa indústria atua. O primeiro deles, o mercado de açúcar. Também aqui tem 3, 4 slides e depois nós vamos gastar mais energia no mercado de fato, de energia, tá? Então, o mercado mundial de açúcar, né? O Brasil, como entrou nesse mercado no início da década de 90, é impressionante. Aqui a gente tem exportação mundial de açúcar, as barras em branco, e em amarelo nós temos aí um market share do Brasil nesse mercado. Então, a gente saiu no início da década de 90 de market share praticamente zero para atingir algo aí entre 45% e 50% de todo o açúcar comercializado no mundo. Então, aqui um primeiro elemento, às vezes a pessoa fala, pô, mas esse setor tem que ganhar eficiência, não sei o que e tal. De fato tem, porque a gente tem um espaço grande para ganhar eficiência, mas já é um setor muito eficiente. Pô, um setor que é responsável por 50% no mercado de uma commodity, que é produzida em inúmeros países, no mercado super competitivo, é um setor competitivo, especialmente se a gente imaginar que boa parte dessa exportação está sendo enviada para os países da África e para o leste sul-asiático. Quer dizer, ainda a gente tem ainda uma desvantagem em termos de frete, de transporte marítimo até lá, em relação aos outros países que são exportadores de açúcar. Então, de fato, é uma indústria competitiva, né? Talvez a gente precisa discutir um pouco essa questão da competitividade da indústria quando a gente está falando de energia fóssil e renovável, né? Mas quando a gente olha o produtor brasileiro em relação a produtores
de açúcar ao redor do mundo, a gente está numa posição bastante satisfatória, enfim, metade do mercado mundial é brasileiro. A gente tem competido, né, o Brasil aí 40%, 50%, segundo maior exportador de açúcar, Tailândia, depois vem a Índia, a Austrália, Guatemala, União Europeia em menor proporção, né? Então, esses são os países que o Brasil especialmente compete. Alguns deles, nós já temos aí uma série de notícias sobre painéis, OMC, enfim, o Brasil recentemente, outros países moveu painel contra a Índia, contra a Tailândia, porque além de competir com esse pessoal, a gente acaba competindo muitas das vezes em situações desiguais, né, tendo que lidar com medidas protecionistas ou de estímulo à exportação que acabam distorcendo o mercado. Mas é basicamente aqui que a gente compete, e compete com uma estrutura de produção muitas vezes muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Então, no mercado de açúcar, eu diria que o grande desafio nosso, né, é um mercado que a questão regulatória ela é muito menos presente do que o mundo da energia, e aí entram questões comerciais. Eu não vou entrar aqui no detalhe de todos esses países, mas aqui eu coloquei algumas das barreiras e distorções que a gente enfrenta nesse mercado. Então, acho que aqui o grande desafio é um desafio muito alinhado à commodity agrícola, né? Muito parecido com carne, soja e outras commodities agrícolas, muito vinculado às questões comerciais, né? Então, recentemente, como eu já mencionei, né, nós tivemos disputas e ainda alguns desses painéis não foram encerrados com Tailândia, com Índia, e acho que o maior esforço nosso nesse sentido aqui vai ser nessa discussão comercial com esses países, algo que não muito parecido com o mundo das commodities agrícolas em geral. Tá? Então, eu acho que o mercado de açúcar é isso, é um mercado cujo consumo vem caindo, né? Então, essas barras em branco representam o consumo mundial de açúcar, ano a ano, e a linha em amarelo representa a taxa de crescimento. Quanto varia o consumo de um ano para outro? Então, veja que isso vem reduzindo, e a gente tem aqui uma taxa de crescimento perto de 1%. Então, é um mercado super importante para o setor, vai continuar sendo relevante, cresce 1%, mas 1% do mercado mundial de açúcar, considerando que poucos países conseguem atender esse crescimento com preço e quantidade satisfatória, é um mercado que vai exigir do Brasil uma maior produção e vai continuar sendo muito relevante para a indústria de açúcar e álcool, com os principais desafios, como eu mencionei, associados às questões de comércio internacional. Agora, se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, o que eu fiz? Eu peguei aqui a produção da indústria e só os 3 produtos: etanol, bioeletricidade e açúcar, né? Não coloquei os produtos novos, biogás, biometano e tal, nós vamos conversar sobre isso, e converter tudo isso aqui em energia. Então, se a gente pensar nos últimos 5 anos, cerca de 60% do que essa indústria produziu foi para o mundo da energia, no formato de etanol, no formato de energia elétrica. E esse mundo da energia está passando por um período de transformação absolutamente distinto do que a gente tem observado aí nas últimas 3, 4 décadas, né? Então, nós estamos passando, de fato, por um período de transformação importante, e acho que a indústria tem condição, acho não, tenho certeza, de se posicionar de forma efetiva nesse mundo da energia, que é muito diferente da açúcar, do mundo das commodities agrícolas. Então, aqui entra a regulação, entra a política pública, entra questões de externalidade, elementos ambientais e assim por diante. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar, tá? Nessa questão da energia, olhando esse viés energético do setor. Coloquei aqui algumas projeções, só para a gente entender, né, que, de fato, a bioenergia talvez não seja mundialmente, não estou pensando aqui especificamente para o Brasil, mas olhando de forma global, a energia renovável que vai apresentar crescimento mais intensivo nos próximos anos, mas apresenta um crescimento bastante considerável em diferentes cenários, né? Então, aqui uma projeção da Agência Internacional de Energia, num cenário de status quo. A gente está vendo aqui 2019, que é basicamente o último dado que eles levantaram aqui, 2025, 2030, 2040, crescimento, né, da energia, da bioenergia, aqui o percentual de crescimento. Então, vai ter demanda num cenário de status quo, e se a gente pensar num cenário de desenvolvimento sustentável, ou seja, eu preciso de mais energia renovável, energia de baixo carbono, para lidar de forma mais
adequada e efetiva com os problemas do aquecimento global, a gente já vê aqui a linha em verde o market share da bioenergia crescendo. Então, isso aqui, projeção Agência Internacional de Energia 2020, para não usar nenhum dado da Única ou, enfim, de algum estudo que a gente tenha feito na GV. Aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui é a Agência Internacional de Energia 2022, dado publicado ano passado. Então, a gente está olhando aqui bioenergia e como ela deve crescer, a expectativa em 10 anos num cenário de baixa emissão, num cenário de net zero 2050. Então, nós vamos precisar de um monte de energia renovável e vamos precisar de bioenergia. Aqui um gráfico um pouquinho mais chato de entender, um gráfico do IPCC, também do ano passado, tá? Então, eu trouxe a Agência Internacional de Energia, IPCC, 2 estudos lá, e aqui eles mostram basicamente a proporção de energias renováveis no total da matriz energética e a proporção de energias renováveis que não vem de biomassa, tá? Então é só para a gente entender essa proporção. E tem uma condição muito diferente, né? Então nós estamos falando aqui, daqui para baixo nós temos mais biomassa como energia renovável, daqui para cima menos biomassa e nesse eixo aqui mais energia renovável. Então se a gente olhar a condição da América Latina toda, nós estamos falando aqui, né? Então, uma proporção de energia renovável num cenário de net zero bastante elevada e uma participação ainda muito grande da energia, da bioenergia, da energia vinda de biomassa, né? Então, esse é o cenário do IPCC, considerando a necessidade de net zero 2050. Então, ainda uma posição bastante relevante da biomassa aqui, uma boa proporção, inclusive, lembrando, né, para cá, para baixo, mais biomassa, então uma boa proporção muito grande do total de energias renováveis. E por fim, um último gráfico, esse gráfico aqui eu tomei emprestado do Ângelo, um pesquisador lá do MIT, é um gráfico preliminar que foi utilizado para um estudo que vai ser divulgado, e quando a gente fala de bioenergia, estou falando da bioenergia atual e das diferentes transformações que ela vai ter nos próximos anos, né? Pensando num cenário de temperatura estável, né, aumento da temperatura limitada em 2 graus Celsius, a gente vai precisar, além de redução de emissão, né, aqui do zero para cima, né, redução de emissão nos diferentes setores, de pensar em captura de carbono. Então, aqui a hora que a gente pega esse NBS, é Nature Based Solution, né? Então, basicamente, estou pensando aí em plantar, grosso modo, de uma maneira simplificada, plantar árvore para absorver, e na sequência, o que começa a viabilizar em termos econômicos, num cenário que a gente precisa capturar carbono, é BECCS, é fazer captura e armazenamento de carbono com bioenergia. Então, quando eu falo da importância da bioenergia, não é só o etanol, a bioeletricidade, mas são os novos produtos, as novas tecnologias que nós já estamos desenvolvendo e vamos ver aí nos próximos anos. Então, vamos entrar dentro desse cenário em que a gente tem uma participação já relevante, uma perspectiva bastante interessante para a bioenergia, o que a gente tem que trabalhar, né? Pelo menos assim, olhando na minha perspectiva, o que nós temos de desafio, o que nós temos de oportunidade. Eu tentei dividir aqui em alguns blocos para ficar um pouco mais fácil e didático. Então, primeiro ponto aqui eu coloquei comunicação e mobilidade. Tá? Então, quando nós falamos de bioenergia, em especial no Brasil, etanol vem já de forma muito evidente, e aí a gente está misturando a transformação, né, a transição energética com uma mudança tecnológica bastante considerável na mobilidade, né? Então acho que aqui tem oportunidades, mas temos desafios importantes, tá? Então, o primeiro ponto, vocês já devem ter visto esse gráfico, tá? Não quero me alongar nele. O setor ele sempre se posiciona no sentido de que não se deve ter privilégio para uma ou para outra tecnologia, né? O que a gente precisa é estabelecer diretrizes, né, para a política pública, e o mercado determina quais serão as tecnologias que vão prevalecer, considerando os aspectos ambientais e os aspectos econômicos. Quando a gente fala de mobilidade, redução de gases de efeito estufa e mobilidade, o primeiro ponto que precisa ser esclarecido é que quando se de fato o objetivo é reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a gente tem que fazer uma avaliação sistêmica, né? Olhando lá todo o ciclo de vida, do berço ao túmulo, vocês têm inclusive disciplinas aí no curso sobre isso, no caso dos veículos, olhar a produção do veículo, seus componentes, a etapa de descarte, aqui atrás aqui. Eu selecionei o miolinho aqui,
que é o que a gente chama de poço à roda, simplesmente porque aqui a gente tem bastante informação e bastante dado já das políticas que estão aí. Né, a eficiência do veículo nós temos sendo mensurada pelo Inmetro, enfim, esses dados são públicos, né, vinculados ao Rota 2030, eficiência ambiental do combustível, né, a intensidade de carbono do combustível, nós temos no RenovaBio, então essas informações já estão disponíveis e a gente consegue fazer comparação. Quando a gente olha aqui fim, né, descarte ou reuso do veículo e seus componentes ou a produção, tem uma série de trabalhos acadêmicos que fazem isso, mas ainda a gente não tem um banco de dados tão grande, já, digamos assim, em alguns países, baseado em efeitos de política pública. Então, o ideal é a gente olhar todo o ciclo, isso seria, digamos, o mais correto, uma política pautada pelas emissões, considerando todo o ciclo, mas já vamos tentar limitar aqui e fazer uma análise só olhando poço à roda, porque a gente já teria uma evolução bastante significativa fazendo essa primeira análise, né? Quando a gente fala de mobilidade ou de opções para reduzir emissões no setor de transporte, acho que a gente tem que olhar dois componentes. Um componente é a eficiência energética dos veículos. Quanto que eu preciso de energia, quanto que eu uso de energia para rodar 1 quilômetro? Porque, no fundo, o que interessa para o consumidor é o deslocamento. E aí, de fato, a gente tem uma eficiência muito maior do motor elétrico se comparado com o motor a combustão. Motor elétrico, você tem ali, gasta entre 0,6 e 0,9 megajoule por quilômetro, motor a combustão 1,4 a 1,7 megajoule por quilômetro. Então, sob o ponto de vista energético, é mais eficiente. Agora, o que interessa para a gente é a combinação dessa tecnologia automotiva com a fonte de energia que vai ser utilizada do lado de cá. Né? Então, a gente pode ter energia solar, né? Fotovoltaica, com nível de emissão bastante baixo, etanol com nível de emissão entre 20 e 30 gramas de CO2 por megajoule, gasolina. Eu coloquei só alguns exemplos aqui: energia elétrica a carvão, energia elétrica a óleo. Então, quando o objetivo passa a ser a tecnologia e não a redução de emissão, a gente acaba criando análise distorcida do processo. Né? Se o objetivo, de fato, é reduzir a emissão por quilômetro rodado, se eu tenho aqui megajoule por quilômetro e eu tenho aqui gramas de CO2 por quilômetro, se eu multiplicar esse lado esquerdo pelo lado direito, vai me sobrar aqui gramas de CO2 por quilômetro ao final dessa multiplicação. Então, o que me interessa, no final das contas, é qual é a combinação, e aqui são inúmeras combinações, que me traga a menor emissão por quilômetro rodado. Esse é o objetivo final. Né? Se a gente pautar uma política pública elegendo campeões no momento em que você tem uma transição energética de um lado e uma mudança tecnológica bastante grande de outra, nós vamos correr o risco de eleger um campeão que, na verdade, não era para ser o campeão, que daqui talvez 5 anos se mostre como uma opção fracassada. Então, aqui eu acho que a gente tem que fundamentar se o objetivo da política pública é reduzir a emissão por quilômetro rodado, a gente precisa trazer, de fato, benefício, incentivo ou reconhecimento para aquelas combinações de tecnologia automotiva e fonte de energia que tragam a menor emissão por quilômetro. Esse é o objetivo. Né? Falei no ano passado, estava conversando com uma pessoa da área de comunicação e ele mencionou, na época, que tinha comprado um veículo híbrido a gasolina importado. Né? E ele falou: olha, visualmente eu acabo utilizando quase que 80%, 90%, né, ele com o motor elétrico desabilitado, porque não dá tempo de carregar, às vezes eu quero preservar um pouco também a vida útil da bateria e tal. Então, na prática, acabo usando ele aí 80% do tempo com gasolina. Ele falou, e eu tive uma grata surpresa aqui, porque eu não pago IPVA desse veículo, pelo fato de ser um veículo híbrido. Então, é um tipo de política que você elege uma tecnologia, né, e não estabelece uma diretriz correta, e na prática a sociedade está abrindo mão de tributo, né, para subsidiar o carro, né, um carro que custa 350 mil, né, uma pessoa que comprou esse veículo, porque supostamente ele está reduzindo a emissão e na prática, nesse caso específico, ele está usando gasolina para levar a bateria para passear. Né? Então, esse tipo de coisa que não faz muito sentido. Né? Então, acho que aqui a gente tem um trabalho muito grande, porque, na prática, nós temos um viés
aqui de discutir tecnologia e não discutir, digamos assim, alternativas para reduzir a emissão. Aqui eu só fiz um gráfico, simplesmente multipliquei o lado esquerdo com o lado direito, só para a gente ter uma ideia, digamos assim, do potencial da bioenergia como um instrumento para ampliar as possibilidades, né, de redução de emissão no setor de transporte. Acho que aqui não tem uma solução única, especialmente para o Brasil. Nós estamos no Brasil, um país continental, né, com características bastante diferentes de infraestrutura, inclusive socioeconômicas. Então, nós não vamos ter uma solução única, nós vamos ter múltiplas opções. É preciso só que a política pública esteja alinhada com isso. Então, aqui eu só multipliquei o lado esquerdo pelo lado direito. Nós temos aqui emissão de gases de efeito estufa por quilômetro. Então, motor a combustão 100% a gasolina brasileira com 27% de anidro, 100% com hidratado. Então, aqui as emissões vão reduzindo conforme a gente vai aumentando a participação do etanol. Esse segundo bloco simplesmente são os mesmos combustíveis, as mesmas, digamos assim, fontes de energia, só trocamos. Onde era motor a combustão, nós colocamos um veículo híbrido. E aí você tem uma redução de todas essas categorias. Gasolina pura, gasolina com 27% de anidro e gasolina com 100%, e hidratado, 100% de hidratado. Né? E por fim, aqui o veículo elétrico no Brasil tem um range grande, depende se a gente está ligando ou não as térmicas e tal. Então você tem, né, um nível de pegada de carbono, intensidade de carbono da energia elétrica que pode mudar. Aqui um carro a etanol com célula de combustível e aqui o veículo elétrico na Europa. Então, para o país que está aqui embaixo, acho que faz sentido você ter veículo elétrico, você tem uma matriz energética elétrica muito limpa, então, de fato, tem uma redução de emissão por quilômetro, mas nós temos países da Europa que o carro elétrico rodando com a matriz energética elétrica atual emite 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, ou seja, algo igual ou superior ao que emite um carro a combustão usando gasolina, 100% de gasolina no Brasil. Né? Então, esse tipo de elemento tem que estar vinculado à política pública. Então, eu acho que assim, na mobilidade, nós temos um desafio, primeiro, de compatibilizar os diferentes programas, né? Rota 2030, que trata de eficiência veicular, da RenovaBio, que trata de redução, pegada de carbono, intensidade de carbono dos combustíveis, e o Proconv, que traz aí o controle de poluição local. Então, essas coisas precisam estar casadas, porque cada um desses programas está em áreas diferentes do executivo, e muitas vezes um está apontando para um lado e o outro está apontando para o outro. Eu acho que isso é um elemento importante. E o segundo elemento, a política pública precisa incorporar, né, precisa definir, digamos assim, nas empresas, a gente fala em KPI, a política pública precisa definir o seu KPI aqui. O KPI é a grama de CO2 por quilômetro rodado, olhando o ciclo de vida. Ponto. E aí nós podemos discutir qual é o tipo de estímulo, incentivo e tal, que poderia ser oferecido para aquelas combinações que entregassem menor emissão por quilômetro rodado, mas sem, digamos assim, ter distorções por eleger tecnologia A, B, C ou D, até porque nós vamos precisar de todas delas, o desafio é enorme. Né? Então, pensar num carro elétrico, plug-in e tal, no centro de São Paulo, compartilhado faz todo sentido, pensar num carro elétrico nessa mesma estrutura na Belém, Brasília, não faz muito sentido, então a gente precisa ter todas essas opções, e a bioenergia está presente em várias delas. Né? Nós estamos falando aqui em carro híbrido, elétrico, nós estamos falando em célula de combustível, nós estamos falando em bioeletricidade para o carro elétrico, nós estamos falando em bioeletricidade do bagaço da palha, nós estamos falando em bioeletricidade do biogás, nós estamos falando do biometano, que pode substituir diesel. Aqui eu trouxe só um gráfico para veículos leves, mas nós temos também um desafio grande em veículos pesados. Então, acho que a bioenergia pode fazer parte, deve fazer parte dessa solução de forma efetiva, né, importante no Brasil, dessa solução de mobilidade de baixo carbono. Agora, nós precisamos pensar como não só criar conteúdo, mas também disseminar isso aí. Eu coloquei algumas notícias aqui do lado esquerdo, né, sobre a morte do veículo a combustão e algo do gênero, né? Então, aqui nós estamos falando de tecnologia A ou tecnologia B e não maior ou menor carbono. E do lado direito, algumas outras notícias de montadoras que começam a enxergar o papel da bioenergia, que o papel da bioenergia pode trazer uma vantagem competitiva diferenciada para o Brasil, né? E acho que a gente tem aqui um desafio enorme de comunicação, porque a tendência é importar
uma solução que foi definida, por exemplo, para a Europa, que foi definida para a China, que traz outros elementos além da questão ambiental, né? Tem aí estratégia de país e tudo mais, para dentro do Brasil, que tem condições absolutamente distintas, tá? Então, aqui também temos um desafio grande. E um terceiro desafio nessa área está relacionada à possibilidade de expandir essas alternativas trazidas pela bioenergia, não só para o Brasil, mas para outros países que tenham características similares à do Brasil. A gente tem feito isso na Única, né? Feito uma série de eventos, países aqui da América Latina. Eu coloquei aqui o da Índia, né? Aí o primeiro-ministro dizendo que o etanol deve ser uma das prioridades do século XXI para a Índia. Enfim, eles estão expandindo de forma bastante importante lá o uso do etanol como combustível. Então, nós estamos falando de países da África, leste, sul da Ásia. De fato, a gente tem aí países com condições parecidas com o Brasil e que podem fazer uso da bioenergia como uma opção para reduzir a emissão no setor de transportes, na mobilidade. Então, esse é um último desafio que a gente tem aqui, que vai envolver setor público e setor privado, ações do setor privado e ações do setor público. Então, acho que esse é um terceiro desafio que a gente tem nesse primeiro bloco, né? Nós falamos aqui política pública, comunicação e essa questão mais institucional de disseminação, digamos assim, do ecossistema brasileiro para outros países com características parecidas. Bom, vamos passar então para um outro tema, né? Estabilidade de regras e arcabouço institucional adequado. Então, esse também é um desafio, especialmente aqui no Brasil. Eu coloquei 2 exemplos aqui, mas só para a gente entender, o ano passado nós tivemos uma série de mudanças de tributos de combustíveis, tá? Nós vimos com uma estrutura tributária há muitos anos, o investidor ele toma risco por natureza, mas ele toma risco de mercado, no caso do setor, risco climático ou risco biológico associado à produção, risco que ele consegue mensurar. Mas quando a gente tem mudanças no arcabouço institucionais que não podem ser previstas ou dificilmente conseguem ser mensuradas, isso acaba inibindo o investimento. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Tá? O ano passado, nós tínhamos aqui um diferencial de tributo entre etanol e gasolina, que tributo estadual, né? De 12 pontos percentuais em alguns estados, de 8 a 12 pontos em outros, de 4 a 8 em outros e até 4, e onde está em branco não tinha diferencial nenhum. Nós tivemos uma mudança, né, aprovação lá da Lei Complementar 194, e por uma semana a estrutura tributária que era dessa forma passou a ficar dessa forma. Né? Basicamente, a gente eliminou todo o diferencial tributário em todos os estados da federação, ficando um pedacinho muito pequeno em Minas e São Paulo. Ainda bem que isso aqui durou uma semana, e depois nós tivemos a aprovação da emenda constitucional e etc, etc. Mas, assim, esse tipo de mudança acaba inibindo o investimento. Então, a gente precisa, estamos aí às vésperas de uma discussão tributária, então a gente precisa, de fato, garantir que as regras sejam mais constantes, mais perenes, que essas mudanças não aconteçam em solavancos, porque isso inibe investimento e a gente vai precisar investir em otimização da produção e expansão da produção. Outro exemplo, né? Vocês conhecem bem a lógica do RenovaBio, eu vi aqui já várias apresentações, então basicamente a gente pega lá o consumo dos combustíveis, converte isso em energia, tem o market share de cada combustível no setor de transporte, adiciona uma coluna extra aqui, com a intensidade de carbono desses combustíveis, combustíveis fósseis, emissão aí em torno de 80 a 90 gramas por megajoule, biocombustível, emissão em torno de 20 gramas, se estabelece uma média ponderada e a gente tem a emissão média da matriz, 70 gramas de CO2 por megajoule, quando o programa foi implementado, e se tem uma meta para o cumprimento dessa matriz, para redução da intensidade de carbono dessa matriz, né? Aqui é um exemplo, a meta que vigorava aí até 2029, e essa meta aqui nós tivemos mudanças nela no ano passado. Tivemos mudanças na data de cumprimento da meta, né? Então o ano passou a ter a meta que era para dezembro o cumprimento para dezembro de 2022 passou para setembro de 2023, isso impacta o mercado, isso traz insegurança, né? Todo ano a gente tem uma discussão
se essa meta deve ser mais ou menos intensiva, se a gente deve apertar mais ou menos, digamos assim, fazer um esforço maior ou menor no setor de combustíveis para reduzir a emissão. Então, acho que aqui também é outro exemplo que a gente precisa ter uma estrutura mais sólida e com menos alterações não previstas, a não ser por motivos excepcionais, como foi, por exemplo, a pandemia em 2020, está tudo ok, precisava ajustar, né? Porque senão a gente vai trazer a política pública deixa de ter efetividade. Então, acho que a gente tem um desafio aqui. Eu trouxe só 2 exemplos, tá? Mas tem inúmeros outros exemplos de desafios que a gente vai ter. Especificamente aqui, eu acho que a gente vai ter um desafio grande esse ano em relação às questões tributárias, né? Vamos entender como que isso vai ser colocado, em especial no setor de energia daqui para frente, combustíveis e energia. Nós temos um desafio, eu acho, no RenovaBio, né, nós temos aperfeiçoamentos no processo regulatório, certificação, e o time da ANP tem feito um trabalho fantástico, da Embrapa também, em relação a isso. E a gente precisa aprimorar também a governança das metas, quer dizer, estabelecer como essas metas são definidas e em quais condições elas podem ser alteradas para a gente evitar mudanças, né, que sejam associadas à pessoa que está ali naquele momento, o time que está ali naquele ministério, naquele cargo especificamente, né? Nós precisamos ter aí uma política, digamos, uma regra estável que faça com que a política pública de forma se torne efetiva de fato. Então aqui eu acho que é um desafio que essa indústria vai ter que passar, porque o mundo da energia, em especial da energia renovável, com externalidade, etc., vai exigir regulação, vai exigir política pública, e aí a gente precisa trazer esse elemento de estabilidade. Bom, nós falamos aqui um pouco de etanol, mais de etanol, inclusive desse mundo da energia, um pouco de bioeletricidade, e de CBIO também, né, de mercado de carbono. Então, essa é uma indústria que era a indústria da cana, do etanol de cana, passou a ser a indústria do etanol de cana, do etanol de milho, da bioeletricidade do biogás, da bioeletricidade do bagaço, do crédito de descarbonização que a gente vai entrar aqui. Vocês também conhecem essa história, né? No RenovaBio a gente olha todo o nível de emissão ao longo do sistema de produção, e a diferença entre a emissão do etanol e da gasolina é convertida no crédito de descarbonização, que tem lastro em 1 tonelada de carbono. Aqui, hoje a gente tem uma condição absolutamente diferenciada, né? Cada coluninha dessa representa uma usina, um produtor de etanol. Coloquei aqui só produtores de etanol, mas a gente tem de biodiesel e biometano. Ou seja, hoje o Brasil é o único país no mundo que tem 90% da produção de bioenergia, de biocombustíveis com pegada de carbono auditada, né? Então, assim, você não tem isso em lugar nenhum, né? Quando a gente vai lá para fora e começa a fazer apresentação, tal, a primeira coisa que se levanta é desmatamento. Daí você mostra, não, o pessoal que está no RenovaBio precisa usar a imagem de satélite todo ano para comprovar que a biomassa está vindo de área que não teve nenhum tipo de desmatamento. Isso aqui é auditado a cada 3 anos por uma PAS, uma KPMG, passa para consulta pública, passa para verificação da ANP. Então a gente, né, acaba com a discussão de biocombustível e desmatamento, a despeito da cana está muito distante da Amazônia, né? O segundo elemento que vem, inclusive influencia a discussão de mobilidade, ok, mas qual é a pegada de carbono? Que estudo acadêmico vocês têm? Não, não temos estudo acadêmico, nós temos pegada de carbono auditada, empresa por empresa, usando metodologia internacional, parecido com o que vocês usam na Europa, parecido com o que se usa nos Estados Unidos, no CARB, no programa federal. Tem um processo de auditoria que passa por 3 layers. Eu tenho aqui uma empresa de auditoria que audita externa, tem uma auditoria feita pela sociedade, os dados são abertos durante 30 dias para qualquer um criticar, e tem auditoria feita no final do processo pela agência reguladora, pela ANP. Ou seja, nós não temos aqui nenhum tipo de discussão a respeito da intensidade de carbono. E mais do que isso, né, você consegue diferenciar, né? Hoje nós temos uma empresa lá que emite um CBIO com cerca de 650 litros, e tem empresas que precisam de 5.000 litros. Quer dizer, são coisas diferentes. O etanol, que era uma commodity, aqui começa a ter uma certa diferenciação, porque vai gerar receita distinta
para cada uma das empresas em função da pegada de carbono que se tem. Então, aqui eu acho que a gente tem um desafio dentro do mercado de CBIO, primeiro de aperfeiçoar esse mercado, né, de aperfeiçoar a estrutura de comercialização dele, pensar em mercado futuro. Nós temos uma discussão para ser feita em algum momento sobre tributação, né? Tem aí uma série de iniciativas de mercado de carbono no Brasil, e todos eles com tributação zerada para esse crédito de carbono. No Brasil, o CBIO paga mais tributos do que qualquer outro título do mercado financeiro, 15% de imposto de renda, mais 9,25% de PIS/COFINS, ou seja, 25%, né? E a gente está agora no momento de discussão de mercado de carbono mais amplo no Brasil. Eu coloquei aqui uma única estrutura, tá? Mas assim, nós temos pelo menos uns 3, 4 projetos de lei na Câmara, mais uns 2, 3 no Senado e mais umas 2 iniciativas no Executivo, né? Então, esse tema está solto, em algum momento vai vir, né? Não sei qual das alternativas, quais das iniciativas vai vingar, mas o fato é que a gente está prestes aí em ter, talvez, um mercado brasileiro de carbono, né? Olhando todos os PLs que estão aí, tentando fazer uma síntese, né, para não entrar no detalhe de um e de outro, né? Boa parte deles propõe um sistema de registro para o mercado voluntário. Então, isso aqui está dissociado do mercado regulado, como é o RenovaBio, então um processo de registro, e propõe um mercado regulado, um ETS, né, em que se tem aí a permissão de emissão, né, alocação, limite, teto para emissão, e isso é rateado ou distribuído entre as empresas e alguns setores da economia, e um programa de monitoramento. Até agora a gente não teve discussão mais profunda de como nós vamos casar esse eventual mercado, né, que a princípio pode ser aplicado lá para os setores que estão listados na Política Nacional de Mudança do Clima, com o RenovaBio, né? Porque se a gente vai ter mais ativos que representem 1 tonelada de carbono, o ideal é que a gente pense no futuro, não precisa ser agora, até porque são mercados com times diferentes. Isso aqui ainda está sendo concebido, o RenovaBio já tem aí 5 anos, mas pense lá na frente que se eu tenho 1 tonelada de carbono, vou ter que pensar em alguma maneira de intercâmbio desses mercados, né? Porque senão eu vou ter um preço do carbono para o setor florestal, o preço do carbono para o setor da energia, o preço do carbono para o setor de combustíveis, e talvez, inclusive, a gente tenha um sistema muito mais eficiente, né? Na medida que você permita arbitragem. O dia que tiver uma quebra de safra aqui no lado do combustível, você tem emissão desse crédito em outro setor, e o inverso também é verdadeiro. Se você tiver uma super safra aqui e tiver geração de crédito menor em outro setor, então a gente vai precisar aqui ter um desafio grande para o mercado de CBIO, pensando em novos produtos. Esse é um produto que o setor passou a comercializar faz 3 anos, de como integrar isso a um mercado brasileiro mais amplo, tá? E de como fazer uso daqui a pouco dos instrumentos que estão previstos no Acordo de Paris, né? Será que não dá para fazer, né, olhar lá o artigo 6.2, 6.4, pensar talvez em troca de créditos com outros países, o tal do ITMOS, se não dá para a gente começar a vislumbrar essa possibilidade, porque o Brasil, nas diferentes áreas, tem uma possibilidade enorme de redução de emissão e de ajudar outros países nesse processo de descarbonização. Quer dizer, até que ponto esse mercado vai estar ligado a iniciativas como a do CURSIA, né? O setor aéreo ficou fora do Acordo de Paris e tem as suas metas específicas. E nós sabemos que no curto prazo as empresas vão ter que usar crédito para, digamos, atender essas metas, né? Ao menos no curto prazo a demanda vai ser grande. Como que a gente vincula isso aqui com o CURSIA? Ou seja, como a gente consegue explorar a condição brasileira, né, de produção de energia ou de produtos de baixo carbono para auxiliar a descarbonização mundo afora e para fazer uso, para gerar renda aqui interna a partir dos acordos internacionais. Então, aqui tem uma discussão muito grande que a gente vai ter que fazer e acho que ela vai se aprofundar nesse ano, tá? E por fim, para a gente não entrar em todos os produtos, eu tenho aqui mais 5, 10 minutinhos, eu tentei colocar aqui todos os produtos que o setor produzia, as diferentes rotas, ligações, o que é utilizado para quê e tal. E como eu falei, né, a gente sempre produzia etanol de primeira geração de cana, depois veio o etanol de milho, hoje já temos etanol de segunda geração, bioeletricidade, esse bioetanol de milho está aqui, e agora a gente está começando a ver crescer biogás e biometano, né? Um exemplo
fantástico de economia circular, a gente usa o resíduo da produção e passa a produzir outro energético antes de mandar ele para o campo. Aqui nós temos desafios regulatórios importantes, tá? Seja sob o ponto de vista, por exemplo, de RenovaBio, temos alguns ajustes, em especial no caso do biometano. A gente precisa pensar em regulações junto às agências reguladoras estaduais. Aqui nós vamos ter algo muito parecido com a geração distribuída de energia elétrica, porque, né, a estrutura de dutos está posta, tem um processo de concessão, até que ponto, por exemplo, fazer swap faz sentido, é permitido, não é? Quais são as regras? Tem um mundo de coisa para ser discutida aqui. E nós temos também desafios tecnológicos, né, de trazer equipamentos que possam utilizar biometano, em especial já de começo dentro da produção canavieira. A hora que eu olho lá uma intensidade de carbono próximo de 20, 25 gramas de CO2 por megajoule do etanol, se eu conseguir botar esse biometano substituindo o diesel, né, e produzir biogás para fazer bioeletricidade, etc. e tal, eu tenho plantas aí que já simulam intensidade de carbono do etanol próximo de 5 gramas de CO2 por megajoule, quer dizer, de 20, 18, etc., das mais eficientes, vem para algo próximo de 5, 6, 7, quase muito próximo de zero. E essa é uma realidade. Vamos ter desafio aqui. Nós temos já algumas iniciativas de BECCS, né? Nos Estados Unidos já tem algumas plantas operando, lá eles têm um benefício grande para investimento dessas plantas e em especial para uso depois desse produto para as diferentes possibilidades lá. Em especial, acho que está saltando muito agora o uso para combustível de aviação. O fato é que, basicamente, aqui no setor da bioenergia, a gente tem dois processos que trazem CO2 purinho, né? Ou muito próximo disso, 97%, 98% de pureza. Né? Quando a gente usa a fermentação do etanol, está saindo um CO2 puro. Quando a gente purifica o biogás para biometano, está saindo CO2. Algumas empresas hoje estão vendendo esse CO2 biogênico para gaseificação de bebidas, por exemplo, mas já se tem iniciativa de pegar esse CO2, o processo mais caro da captura e armazenamento de carbono é você concentrar o CO2 para jogar ele embaixo do subsolo. Né? Na bioenergia ele está pronto. A gente jogar isso dentro do subsolo e ter, digamos assim, pegada de carbono negativa, né? O etanol passa a ser, digamos assim, capturar CO2. O problema é que nós temos hoje duas empresas que estão com essas iniciativas, já tem inclusive estudos, uma delas fazendo perfuração de poço, etc., e a gente não tem um marco legal para CCS no Brasil. Né? Então, tem um projeto de lei lá para ser aprovado, né? É um exemplo em que a iniciativa privada, a tecnologia, a mudança tecnológica avançou e a regulação está parada. Então, quais são as regras para eu estabelecer até que ponto eu posso injetar aqui, não posso injetar ali, quais são as análises, tudo? Não temos. Não temos porque não tem um marco legal. Tá? Então, isso é fundamental. A gente vai precisar fazer aqui marco legal para a CCS. Hidrogênio, está aqui embaixo, né? Possibilidade de produção de hidrogênio. Aqui eu acho que a gente tem mais desafio tecnológico, e não tem um programa de hidrogênio e tal, pensando em bioenergia, que crie estímulos para que a gente possa desenvolver isso. E, por fim, SAF, combustível sustentável de aviação, o setor tem um potencial enorme. Já tem empresas aqui vislumbrando enviar etanol para os Estados Unidos, porque você consegue capturar o sobrepreço, o prêmio que se tem no mercado federal americano, no mercado da Califórnia e agora no programa lançado pelo Biden. Né? E aí a gente olha, nós fazendo, né, produzindo etanol com baixa intensidade de carbono para mandar para lá para fazer SAF. Então, assim, além de participar das discussões internacionais sobre SAF, regulamentação, a gente vai precisar, deveria estar fazendo isso de forma até mais intensiva, né, discutir isso aqui dentro do Brasil. Né? Então, eu coloquei algumas das iniciativas, mas isso aqui não é, a ideia não é exaurir, eliminar todas as possibilidades aqui. É só trazer um pouco de perspectiva, porque quando a gente fala de bioenergia não é só etanol, tá? E por fim, e aí olhando para dentro do setor, e aí menos política pública e mais compromisso e esforço do setor privado, a gente precisa continuar ampliando a eficiência econômica, técnica e ambiental da produção. Né? A hora que a gente olha ao longo do tempo, eu costumo mostrar esse gráfico em algumas apresentações, a gente tem aqui a produção de etanol em verde, né, cresceu exponencialmente, e aqui o preço real do etanol anidro. Então,
preço trazidos a valor de hoje, né? Deflacionei isso, trouxe tudo a valor presente. Então a gente pode olhar esse gráfico e falar, opa, nós expandimos a produção de etanol de forma exponencial e o preço do etanol foi reduzido pela metade. Ótimo, de fato isso aconteceu, né? Sinal do, né, reflexo dos ganhos de eficiência da produção. Mas também a gente pode olhar esse gráfico e falar, opa, mas já faz algum tempo que esse preço está no mesmo patamar. Então, de fato, precisamos ganhar energia, aumentar os esforços para ganhar eficiência técnica e econômica. Eu sei que aqui tem um monte de elemento, né? Isso aqui se estagnou porque você dobrou a produção, você foi para áreas de fronteira, mudou o sistema de produção, parou de queimar cana e passou por um período em que não se tinha condição, inclusive, de renovar a canavial porque a condição financeira não permitia, né? Então, tudo isso aí impactou, mas a gente precisa fazer com que essa tendência ela também continue para os próximos anos, né? Quando a gente olha aqui produtividade de cana-de-açúcar, cresceu, cana mais nova aqui, mas hoje nós estamos num patamar muito parecido com o que a gente tinha há 20 anos. Então, tem uma avenida de oportunidades, soja, milho, começou a trabalhar com culturas transgênicas já tem mais de 2 décadas, a cana nós estamos começando agora, novos produtos, como o professor Gonçalo aí mencionou, né, o programa que está sendo feito é importante lá para o Nordeste, então precisamos cuidar da produção agrícola e precisamos olhar como ganhar eficiência, e não só eficiência econômica e técnica, mas agora também eficiência ambiental. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma curva parecida com essa aqui quando a gente pegar daqui a alguns anos, intensidade de carbono do etanol. Quer dizer, nesses 3 anos de RenovaBio, surgiram empresas especializadas em otimizar, reduzir a emissão, né, otimizar a produção para reduzir a emissão, reduzir a intensidade de carbono. Quer dizer, é um estímulo que a política pública trouxe e o mercado está funcionando, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma curva muito parecida com isso. Mas aqui é um desafio grande que também fica para o setor. Por fim, para a gente terminar, isso aqui é uma representação, um gráfico que eu tirei de um trabalho que a gente fez aqui de planejamento estratégico da Única, e é só para representar, né, como complexo, meu Deus, está difícil essa palavra. Vou trocar ela, tá? Assim, como as interações estão se tornando mais intensas e intrincadas entre diferentes setores, né? De fato, essa é uma indústria que vai, assim, está tendo que lidar com um novo mundo. Antes a gente tinha que a parte agrícola e a parte industrial, agora nós estamos falando em biofertilizante, agora nós estamos falando em outras biomassas, né? Olhávamos só preço de gasolina, agora nós vamos competir com eólica, com solar, com hidrelétrica, com nuclear, né? Quando a gente pensa aqui na ponta, nós estamos falando em tecnologia automotiva, é outro mundo, a relação do setor com a indústria automotiva mudou consideravelmente nos últimos anos, e toda a infraestrutura que tem aqui no meio, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas assim, dá uma ideia das inúmeras inter-relações que esse novo mundo da energia traz, né? Então, para finalizar aqui, e eu terminar dentro do horário que me foi colocado, eu acho que antes a gente olhava, essa indústria olhava a produção na Índia, na Tailândia, mercado de açúcar, olhava preço de outras commodities agrícolas para entender dinâmica de uso da terra, olhava preço dos derivados, né? Isso aconteceu por muitos anos pensando em etanol e açúcar. Agora nós estamos tendo que olhar além dessas condições, as condições econômicas do país, né? As condições políticas, as mudanças regulatórias, desse lado o que acontece no mundo da energia renovável, não só da bioenergia, mas de outras energias renováveis, porque a gente vai ter que competir com outras energias renováveis, nós vamos ter que olhar com cuidado como aumentar a eficiência dentro da produção, e aqui com todas as inúmeras alternativas trazidas pela digitalização, agricultura de precisão, no caso do setor, novas cultivares, né, novas variedades de cana-de-açúcar. Nós vamos ter que olhar com cuidado as novas tecnologias no setor automotivo e os novos processos e produtos. Então, assim, essa indústria, de fato, a gente vai continuar tendo aqui como base, né, uma planta,
né, que captura energia solar, ela tem que capturar isso da forma cada vez mais eficiente, ou na verdade a gente capturar, não, nós temos que converter a energia que ela capturou em outros produtos de maneira mais eficiente e ampliar esse leque, já estamos fazendo isso, né, e isso está se tornando mais desafiador, porque o mundo quer o mundo do açúcar, o preço, o preço do petróleo, o preço dos derivados, agora traz um monte de novos elementos. Isso é fantástico, porque seja para, né, para quem está na área acadêmica, para quem está no setor privado, traz aqui, óbvio, vários desafios, mas traz um leque enorme de possibilidades. Né? Então, acho que essa era a mensagem que eu queria deixar no final. Né? Entendo que vocês aí dentro do curso podem fazer, digamos assim, um trabalho muito importante, que é explorar cada uma dessas possibilidades, né? Cada item desse aqui exige aí pelo menos uma meia dúzia de teses, dissertações e estudos e análises, né? E trazer, né, contribuir para esse processo de expansão e consolidação da bioenergia no Brasil e também em outros países. Professor, fechei aqui em cima do horário que a gente combinou. Agradecer mais uma vez aí o convite e a atenção de todos. Espero que eu tenha trazido aí um pouco de bobagem aí para a gente refletir. Luciano, olha, pô, simplesmente brilhante, extraordinário. Eu já vi você falando antes, mas eu acho que esse foi. Eu vou lhe pedir mais 5 minutos. Não, eu tô à disposição aqui. Eu só, de novo, peço desculpa porque tinha mais detalhes, mais arrumadinho, escrito na apresentação, mas eu consegui passar o conteúdo que eu tinha imaginado, ainda que os slides não estejam 100% no formato que tinha estruturado aqui. Não, estou fantástico. Eu ia, inclusive, te pedir, se você não tiver nada contra, para me enviar esses slides para olhar com mais cuidado. Olha, fantástico, Luciano. Eu tenho um monte de pergunta e bom que a gente tem o Miguel aqui, né? O Miguel Ivan, que acho que trocou a qualificação, era hoje, já não vai ser mais. Mas, Luciano, eu acho que, sinceramente, você cobriu tudo. O Marcelo Gaudio está aqui também. Eu não sei se você já conhece ele. Conheço. Já tive a oportunidade de interagir com ele em alguns eventos. Pronto, exatamente. Ele fez um trabalho, porque, inclusive, eu acho que os caras estão enrolando para liberar, não é isso, Marcelo? Que já foi julgado, já foi avaliado. Marcelo fez um trabalho incrível, chegando à mesma conclusão que você chegou, com uma quantidade de número, com dados da indústria automobilística enorme, mostrando a vantagem óbvia, evidente do carro híbrido. Né? Nós fizemos aqui, há algum tempo atrás, com a Nissan, porque a Nissan com a SOFC, né, que você coloca super bem, é isso mesmo, vai perguntar o seguinte: isso aqui é jabuticaba ou é uma coisa que o mundo pode usar? Pô, dá para produzir etanol no mundo em um valor muito superior à quantidade de energia, né, portável que o mundo precisa, muito superior. Quer dizer, é uma questão mesmo de decisão política pública. E antes de abrir aqui, pessoal, se vocês quiserem falar, por favor, fiquem à vontade. Eu queria comentar o seguinte: análise de ciclo de vida. Né? Ciclo de vida só tem um, ponto, é ciência. Você colocou aquilo ali super bem. Os recortes que a gente faz são políticos. Na hora que uma Europa faz um recorte, né, de um carro elétrico do tanque à roda, antes de tudo, isso não é uma coisa sincera. De forma nenhuma, não tem ciência, é política pura, gerando uma oportunidade econômica, que é o que tem se feito, né, com a desculpa da mudança climática. E a gente no Brasil, e você colocou uma coisa também que eu tenho batido muito, a questão da comunicação. Não é possível que a gente, com uma coisa como essa, a gente comunique tão mal o que a gente tem, né? E aí, Luciano, para eu abrir aqui para o pessoal comentar, só vou te pedir, vou te mandar uma foto do Agave para você botar no seu último slide. Ótimo, pode mandar, está faltando. Aí a Cláudia mandou uma proposta de doutorado aí, fantástica. Ô, Luciano, e agora para valer, para finalizar mesmo, para o pessoal comentar, você já faz parte do nosso programa como docente, como professor? Não faço. A gente vai mandar para você um convite oficial. Você é absolutamente fundamental no programa. Não, vai ser um prazer participar, né? Como eu falei, eu tenho sempre fiquei com dois pés, né? Um pé no setor privado, na vida acadêmica,
orientei alunos no mestrado na GV, orientei alunos no mestrado e no doutorado na USP também, na Exalc, e acho que estou à disposição para contribuir, se entenderem que faz sentido aí, será um prazer. Pelo amor, que não faz sentido é você não estar aqui ainda. Eu, sinceramente, orientador, pelo menos, mas você é orientador. Bom, a gente vai conversar sobre isso seriamente, viu? Não, vamos sim, vamos sim. Perguntas, comentários, vamos lá, que a gente já está tendo que encerrar. O professor Gonçalo, só antes do pessoal fazer perguntas, você trouxe uma questão aí que, pô, não é sério quando a gente olha só tanque a roda, e mais do que olhar só tanque a roda, quando você esmiuça, seja a regulamentação europeia, e seja inclusive a regulamentação brasileira atual vigente, você tem, além de olhar só tanque a roda, a gente tem alguns fatores de multiplicação, né? Então, se você olhar lá, tanque a roda, emissão do elétrico na Europa é zero, e depois você tem um fator. Então, um carro elétrico é multiplicado na hora de calcular a média da eficiência por um fator, 1,2, 1,3, 1,4. No caso brasileiro também acontece isso, acho que o fator é 1,4, né? Então, na hora de calcular a média corporativa, você, no caso brasileiro, não está vinculado ainda a emissões, mas mesmo a eficiência energética tem, digamos, um fator de estímulo. E aí, acho que a gente começa a entrar nas distorções, né? Se o objetivo é reduzir a emissão, vamos botar fatores vinculados a grama de CO2 por megajoule por quilômetro. Podemos até pensar em fatores outros vinculados, por exemplo, à geração de emprego, à geração de renda, pode ter, né? Mas com alguma fundamentação e que seja isonômico entre as diferentes tecnologias, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, comentário, Miguel? Você que foi mencionado aí. Oi. Queria falar que o adiamento é culpa do Luciano, viu, Gonçalo? que o Luciano liga meia-noite ontem e fala assim, Miguel, cadê seus documentos, velho? Eu falei, Luciano, você só vai me passar, né? Para você participar dessa banca, para ficar criticando as minhas coisas, não. Aí ele falou, você tá ferrado, eu não mandei você me chamar, você vai sofrer comigo nessa banca. Então, para os colegas que não fizeram, vocês vão sofrer no sistema, porque ele não te comunica que os orientadores não receberam, a não ser que a Cidinha esteja lá. E se ela estiver nas férias dela, a gente não recebe os documentos. Então, foi o Luciano que me avisou. O Luciano é um craque, né? Além de amigo, ele é um gênio, talvez um dos maiores economistas dessa área no mundo, né? Para não falar que é o maior, para não criar problemas. Eu sou assessor de marketing dele. Qualquer ligação para contratar o Luciano, meu contato está aí, eu vou fechar o contrato dele. Eu acho que tem um espaço ali, Luciano, cara, todas as telas são preocupantes, assim, eu ficava aqui, ai meu Deus, isso aí vai ser problema, isso vai ser, não teve um slide seu que eu não via que tinha um grande desafio para ser superado. Mas o que mais me preocupou, e eu achei bem legal que você fez, foi aquele gráfico das políticas públicas, aquele do mercado voluntário, do mercado geral, porque uma grande política pública daquela define toda a estrutura. São esses 3 PLs que estão montados lá, são as iniciativas. Ontem eu recebi de um ministro para criticar uma dessas propostas de lei. Estou preocupado por como isso está sendo pulverizado. É ótimo que isso seja uma preocupação, mas você não tem uma instância coordenadora de uma grande política pública, está pulverizada e ela pode destruir o que foi construído, assim, e que nunca é perfeito, porque é uma política pública com RenovaBio. Então, eu acho que esse é hoje o grande risco do setor inteiro de bioenergia. Não ter claramente uma política pública que indique o deslocamento da eficiência e o caminho de BECS, que é o único caminho que vai salvar o setor de energia no futuro. Aquele slide que você fez lá é preocupante. É real e muito preocupante. Eu acho que a solução ali, até na hora que você está falando, mandei um zap aqui, criar um grupo de coordenação dessas outras grandes políticas para propor uma só política. O Ministério da Agricultura fez isso agora para a Embrapa, para a estratégia da Embrapa. Indicou 5 pessoas para propor uma estratégia para fazer um grupo que tenha lá 3, 6 meses para sistematizar todas essas políticas de mercado voluntário, que eu acho que é uma bobagem,
mercado voluntário não precisa do governo ficar criando instância de controle para ele, não. É exatamente isso que ele é, não regular. E do mercado regular, deveria ser o foco, fazer uma integração das diferentes políticas públicas. Por que eu acho que aquilo lá é preocupante? Porque uma política pública errada acaba com o país, acaba com o setor, acaba com a estratégia de setor. Eu acho que o Luciano vai entender isso rápido, que ele mostrou, mas eu tenho dúvida que o setor tenha entendido, o setor de bioenergia no Brasil tenha entendido o risco que ele está correndo com essa pulverização de estruturas regulatórias do mercado regulado de crédito de carbono. Ou a gente vai ficar de fora, ou isso aí, Gonçalo, que você falou, ou a gente vai comprar os americanos, ou a gente vai comprar os europeus. Comprar os europeus é a pior estratégia que a gente pode ter na vida. Eu acho esse o risco, mas isso é só para indicar um dos slides. Todos os outros que o Luciano mostrou lá, mas se eu fosse escolher aquele, eu acho que é o problema. Mas você acha que isso é possível, Luciano, aí, mas como representação do setor, articular com o governo uma criação de uma integração de uma política pública única, pelo menos como proposta, para não ficar esse risco, essa espada de Damocles na cabeça do setor? Não, eu acho que é preciso, né? E isso já não é de agora, né? Já nas duas últimas COPs, boa parte desses PLs, inclusive, já estavam sendo, né, digamos assim, já estavam sendo discutidos, né? E aí é como eu mencionei, nós temos o RenovaBio de um lado, daí tem aquela iniciativa relacionada ao setor de energia elétrica, né? Quando caiu o desconto da TUSD para as energias renováveis, se colocou na lei a necessidade do executivo trazer algum mecanismo para reconhecer o benefício das energias renováveis no setor elétrico. Então, isso gerou uma iniciativa também do MME, com consulta pública, etc. e tal. Nós tivemos lá o decreto do Ministério do Meio Ambiente ano passado, agora tem outras iniciativas no Executivo, surgiram outros PLs no Senado, e de fato ainda não se tem uma coordenação e nem um alinhamento. Né? O que a gente olha de fora, assim, até saindo um pouco do setor da bioenergia, nós temos um potencial enorme de reduzir emissão no setor de combustíveis, no setor de energia elétrica, na agricultura, reduzindo desmatamento, e inclusive no setor industrial. Né? Inclusive tem indústrias interessadas nisso. A gente acabou de ver agora a aprovação de regras na europeia, na União Europeia, dependendo como for, você vai ter que exportar para a União Europeia e vai ter lá um ajuste de fronteira, porque no seu país não tem regras que limitem as emissões. Né? Então, a gente vai precisar fazer isso aqui. Né? E a preocupação é quando essas coisas começam a surgir de várias formas diferentes, em várias áreas e desconexas, a chance da gente ter algo distorcido lá na frente é grande. Né? Então, quando a gente fala do CBIO, né, e do RenovaBio, né, que em última instância o CBIO é um instrumento que faz o mecanismo do RenovaBio funcionar, a gente precisa olhar com cuidado, né? Até como que essas coisas vão se conectar. Isso é fundamental, né? Talvez a gente tenha aqui, o Miguel lembra disso, na época da discussão do RenovaBio, foi trazido por uma instância do governo que o CBIO deveria representar 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida ou foi capturada, porque se tinha naquele momento a expectativa de se criar lá atrás, né, o mercado de carbono no Brasil, e a ideia é que o instrumento pudessem ser intercambiáveis, né? E esse tempo passou, as coisas foram mudando, etc. O mercado de carbono saiu, o RenovaBio saiu, está funcionando. O mercado, que ano passado já movimentou quase 3,5 bilhões de reais. Né? E agora a gente começa a ver uma série de iniciativas. Eu enxergo assim, tem uma oportunidade enorme, porque a gente tem potencial de descarbonizar em vários setores e tem um monte de países precisando de ajuda para descarbonizar. Né? Agora, a gente não conseguiu ainda articular como que essas diferentes iniciativas vão se concatenar e como os interesses de diferentes setores vão ser equacionados dentro de um arcabouço mais uniforme. Né? Então, de fato, essa é uma discussão que vai acontecer de forma mais intensa esse ano. Né? O Miguel, quando ele falou, isso aí talvez seja mais importante, de fato, porque está aí, está prestes a acontecer.
né? E a gente tem uma certa preocupação, estamos tratando do tema, né? Mas eu acho que é uma discussão muito mais ampla, né? Que envolve a agricultura, que envolve os setores industriais que estão na Política Nacional de Mudança do Clima, e que, assim, e que, a princípio, está todo mundo interessado, né? Porque todo mundo tem potencial de descarbonizar, né? Vamos ver como coordenar isso aqui. Acho que esse é um desafio grande de política pública nesse ano, nos próximos 2, 3 anos, né? Porque do outro lado a gente está ainda engatinhando lá no mercado vinculado ao Acordo de Paris, mas tem o Cursia para cá, tem o setor de transporte marítimo que precisa descarbonizar, tem, né, necessidade de crédito de carbono em outros lugares. Então, assim, a gente precisa aproveitar essas oportunidades e vai precisar de coordenação. Eu não sei se o setor, né, tem, digamos assim, o setor sozinho tem estrutura para, digamos, tentar convergir isso. O ideal é que fosse um esforço, digamos, mais multissetorial, né, e que a discussão tivesse acontecendo já e num nível mais profundo, né? Então, a gente ainda tem várias iniciativas, mas pouca discussão de como concatenar todas essas coisas. Eu acho que é um desafio grande aí, envolvendo setor público e setor privado, né? Luciano, sensacional, brilhante esses comentários de Miguel. Curiosamente, eu tenho conversado nos últimos, provocado pelo pessoal, e eu estou propondo que a gente crie uma espécie de autoridade nacional, exatamente como a gente faz nas Olimpíadas, né? Você não tinha autoridade olímpica? É exatamente isso. Você tem que ter uma autoridade nacional capaz de fazer essa articulação, senão é isso. Quer dizer, se você quer que não funcione, não é não fazer as estruturas, é fazer estrutura demais. Todo mundo, né? E, Luciano, a Única, né? Você em particular, vai ser fundamental para que esse negócio realmente funcione. E eu espero que nesse nosso programa de bioenergia a gente possa contribuir, né? Gerando a base científica, a base acadêmica, a base estratégica. Olha, meu amigo Luciano, Miguel, Cláudio, o pessoal que está todo aqui, o timaço aí, é fantástico, realmente fantástico. Te agradeço demais. Isso aqui está no nosso acervo, né, da bioenergia. Já recebi aqui várias mensagens parabenizando o pessoal de YouTube e das empresas. Luciano, fantástico. Pessoal, então, queria aí me despedir. Luciano, a semana que vem, o Ricardo Abreu, que não está aqui porque ele está te cobrindo, né? Você tinha um Sim, ele tá numa reunião no meu lugar. Ele teve que te cobrir e a semana que vem ele vai estar aqui falando para a gente de uma das coisas que você colocou, como é que a gente integra essas políticas públicas de uma forma que faça sentido. Bom, perfeito. Um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado pela participação e estou sempre à disposição para esse tipo de discussão. Acho que vocês têm aqui um ambiente bastante adequado, né, para, digamos, endereçar boa parte dessas discussões que estão aí. A gente está, o setor e acho que a sociedade está precisando, né, de gente que reflita sobre alguns temas e que traga soluções fundamentadas, né, fundamentadas em